Você já parou para pensar quem foram os 12 discípulos de Jesus? Essas pessoas comuns, chamadas de apóstolos, deixaram suas vidas para seguir um chamado que mudaria o curso da história. Neste vídeo, vamos explorar as histórias de cada um deles, suas origens, suas contribuições para o cristianismo e as lições que suas vidas deixam até hoje. Ao longo de 20 minutos, você vai descobrir que Deus pode transformar qualquer pessoa para realizar um grande propósito. Fique até o final e compartilhe nos comentários qual deles mais te inspira. Pedro e André. Começamos com os irmãos Simão, Pedro e André. Pedro, inicialmente chamado de Simão, era um pescador simples. Ele foi renomeado por Jesus como Pedro, que significa pedra, por causa de sua futura liderança na fundação da igreja. Pedro se destacou por sua personalidade forte por momentos de grande fé e fraqueza. Em certa ocasião, foi o único dos apóstolos a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas também foi quem o negou 3 vezes antes do galo cantar. Apesar disso, sua redenção é um dos maiores exemplos de transformação pessoal. No Novo Testamento, André, seu irmão, é descrito como um evangelista nato. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias e levou outros a segui-lo, incluindo o próprio Pedro. André também foi responsável por apresentar ao Senhor o menino com 5 pães e 2 peixes, que foram multiplicados para alimentar a multidão. Ambos nos ensinam sobre coragem, humildade e o poder de recomeçar. Tiago e João. Tiago e João, também irmãos e filhos de Zebedeu, eram conhecidos como os filhos do trovão devido ao seu temperamento forte e à paixão com que abraçaram o chamado de Jesus. Eles estavam pescando com o pai quando Jesus os convidou a segui-lo, e ambos deixaram tudo imediatamente. Tiago é lembrado por seu papel de destaque entre os apóstolos e por ser o primeiro a sofrer o martírio, morto por Herodes Agripa. Sua disposição de morrer pela fé simboliza a coragem e a devoção que ele tinha a Cristo. Além disso, sua história é uma inspiração para todos que enfrentam desafios por suas crenças. João, por outro lado, é conhecido como o discípulo amado e tem uma relação muito especial com Jesus. Ele foi um dos poucos apóstolos presentes na crucificação e foi encarregado de cuidar de Maria, mãe de Jesus. João é também autor do evangelho que leva seu nome, das 3 epístolas de João e do Apocalipse. Sua escrita reflete profundo amor, espiritualidade e esperança. As vidas de Tiago e João nos mostram como paixão e lealdade podem ser usadas para transformar o mundo. Filipe e Bartolomeu. Felipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, destacando-se por sua prontidão em seguir e testemunhar. Ele é conhecido por sua atitude ativa em trazer outros para Cristo. Um momento marcante foi quando Filipe encontrou Natanael, também chamado de Bartolomeu, e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei." Sua iniciativa demonstra o zelo missionário que todos devemos ter. Bartolomeu é lembrado por sua sinceridade e integridade. Quando Felipe o chamou, ele inicialmente questionou: "Pode vir algo bom de Nazaré?", demonstrando sua honestidade. Ao encontrar Jesus, foi surpreendido pelas palavras do Mestre, que revelou conhecê-lo antes mesmo de Felipe o chamar. Impressionado, Bartolomeu declarou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Essa confissão espontânea é um exemplo de como um encontro verdadeiro com Cristo transforma céticos em crentes fervorosos. Esses 2 discípulos nos ensinam a importância de sermos proativos na evangelização e de estarmos abertos para reconhecer a verdade, mesmo quando inicialmente temos dúvidas. Mateus e Tomé. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos, uma profissão extremamente mal vista pelos judeus, pois muitos consideravam os cobradores de impostos traidores do povo por trabalharem para os romanos. Mesmo assim, quando Jesus o viu na coletoria e disse: "Segue-me", Mateus largou tudo imediatamente e seguiu o Mestre. Essa decisão radical simboliza o poder do chamado de Cristo e a graça que alcança os mais improváveis.
Mateus tornou-se autor de um dos 4 evangelhos, enfatizando o cumprimento das profecias messiânicas e apresentando Jesus como o Rei prometido. Tomé, por sua vez, é frequentemente lembrado como um incrédulo, mas sua jornada é profundamente humana. Quando os outros apóstolos disseram que haviam visto Jesus ressuscitado, Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Dias depois, Jesus apareceu a ele e ofereceu as provas que Tomé buscava. Impactado, Tomé proferiu uma das mais belas declarações de fé do Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Sua história nos lembra que dúvidas podem ser parte do processo de crescimento espiritual, e que Deus acolhe aqueles que buscam respostas com sinceridade. Tiago Menor, Tadeu e Simão Zelote. Tiago Menor, Tadeu e Simão Zelote são 3 apóstolos conhecidos do cristianismo primitivo. Eles fazem parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus, que são figuras centrais nos evangelhos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, destacando suas características e papéis na história cristã. Tiago Menor, Tiago, filho de Alfeu, é frequentemente chamado de Tiago Menor para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. O título menor não se refere à sua estatura física, mas sim à sua posição ou importância relativa dentro do grupo dos apóstolos. Ele é mencionado várias vezes nos evangelhos, embora de forma breve, e sua vida após a ressurreição de Jesus não é tão bem documentada quanto a de outros apóstolos. Tradicionalmente, acredita-se que Tiago Menor tenha sido um líder importante na igreja primitiva em Jerusalém e tenha sofrido martírio. Tadeu, também conhecido como Lebeu ou Judas, filho de Tiago, Tadeu é outro apóstolo com pouca documentação nos evangelhos. Ele é mais conhecido por sua pergunta a Jesus durante a última ceia, em que perguntou como Jesus se revelaria a seus discípulos, mas não ao mundo. João 14:22. O nome Tadeu significa corajoso ou valente e é possível que ele tenha sido um homem de fé e determinação. Embora os detalhes de sua vida depois de Jesus sejam escassos, acredita-se que ele tenha pregado o evangelho em várias regiões e, como muitos dos apóstolos, tenha sido martirizado por sua fé. Simão Zelote. Simão é conhecido como Zelote para distinguir-se de Simão Pedro. O termo Zelote se refere a uma seita judaica radical que buscava a expulsão dos romanos de Israel, e pode indicar que Simão era, antes de seguir Jesus, um membro deste grupo. Sua vida após os eventos narrados nos evangelhos não é amplamente documentada, mas a tradição diz que ele pregou o evangelho em regiões como a Pérsia e a Mauritânia e, como muitos apóstolos, também foi martirizado. Esses 3 apóstolos têm papéis menores e menos documentados nos evangelhos, mas sua inclusão no grupo dos 12 apóstolos reforça a diversidade de origens e características dos discípulos de Jesus. Eles são lembrados pela sua devoção e pelo papel fundamental que desempenharam na disseminação do cristianismo após a morte e ressurreição de Jesus. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um dos apóstolos mais conhecidos da Bíblia, mas sua fama está ligada à traição que cometeu ao entregar Jesus às autoridades romanas por 30 moedas de prata. Esse ato culminou na prisão e crucificação de Jesus. A figura de Judas é geralmente vista de forma negativa, sendo considerado traidor por excelência. No entanto, algumas interpretações sugerem que sua ação pode ter sido parte de um plano divino, cumprindo uma profecia para a redenção da humanidade. Depois de trair Jesus, Judas tentou se arrepender, mas não foi perdoado pelas autoridades. Consumido pela culpa, ele se enforcou, encerrando sua vida de forma trágica. A história de Judas levanta questões sobre a natureza do arrependimento e da culpa. Sua traição também desperta reflexões sobre o livre arbítrio e a predestinação, se ele agiu de sua própria vontade ou se sua ação era parte de um plano maior. Apesar de ser visto tradicionalmente como um traidor, há teorias que o retratam como alguém que cumpriu um papel necessário para que as profecias se realizassem.
A figura de Judas é complexa e continua sendo debatida, representando o conflito entre o bem e o mal, e as profundas consequências das escolhas humanas. Os 12 discípulos foram pessoas comuns, com falhas, dúvidas e desafios, mas foram transformados pelo chamado de Jesus. Suas vidas mostram que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Qual deles mais te inspira? Deixe sua resposta nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Obrigado por assistir e até a próxima!